Em nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Passar o livro de presença e o livro de quórum. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a 44ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes e a todos que acompanham a reunião através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloque em votação a ata da reunião anterior. A ata da 16ª reunião extraordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovado.
solicito ao senhor secretário que leia a matéria do expediente. Ofício número 138, de 2022. Assunto: substituição de projeto de lei. Solicita. Serviço Gabinete do Prefeito, em 29 de agosto de 2022. Excelentíssima Senhora Presidente, o município de Piranguçu vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar a substituição do projeto de lei número 023 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil, S.A., e da outras providências, visto que houve necessidade de realizar adequações ao referido projeto de lei. Nesta oportunidade, solicitamos também a designação de reunião extraordinária para apreciação do referido projeto de lei, por tratar de matéria urgente, sendo que se apresenta para o momento, elevamos nossos protestos de estima e consideração e colocamos à disposição para esclarecimentos fizerem necessários. Atenciosamente, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Indicações. O vereador infrafirmado, regimentalmente apoiado, vem apresentar ao senhor Prefeito Municipal a indicação no sentido de tomar a seguinte providência junto à Secretaria Municipal competente. Indicação número 092, de 2022. Fazer um bueiro e colocar material na estrada do bairro Vila Maria, no trecho que dá acesso à residência do senhor Paulino. Justificativa. Se faz necessário esse pedido, pois quando chove fica uma lama no citado trecho. Vereador José Mário. O vereador infrafirmado, regimentalmente apoiado, vem apresentar ao senhor Prefeito Municipal a indicação no sentido de tomar a seguinte providência junto à Secretaria Municipal competente. Número 93, 2022. Reitera a indicação no 198, de 2021, de sua autoria, referente ao pedido para fazer colocação de banheiros para o público que vai assistir aos jogos no Estádio Municipal José Benedito de Paula. Tal solicitação se faz necessária, pois não tem banheiro para as pessoas que vão assistir aos jogos, e para usarem o banheiro da quadra, precisam se deslocar pela rua. Vereador Edson Alves. A vereadora infrafirmada, regimentalmente apoiada, vem apresentar ao senhor Prefeito Municipal a indicação no sentido de tomar a seguinte providência junto à Secretaria Municipal competente. Número 94, 2022. Fazer a colocação de proteção na lateral da ponte do bairro dos Lemes, a pedido dos moradores. Vereadora Áurea Sabrina. A vereadora infirmada, regimentalmente apoiada, vem apresentar ao senhor Prefeito Municipal a indicação no sentido de tomar a seguinte providência junto à Secretaria Municipal competente. Número 95, 2022. Tomar as seguintes providências no prédio da rua Joaquim Bernabé de Melo, número 20, onde se encontra instalado a estratégia da família no bairro dos Melos. Fazer a manutenção nas janelas e portas, pois o local está sendo invadido, e também fazer uma limpeza ao redor do prédio. Vereadora Vera Lúcia. Concedo a palavra, pela ordem, aos senhores vereadores. Vereador José Mário. Boa noite, presidente. Boa noite, colega. Boa noite a todos que assistem pela plateia e pela rede social. Presidente, eu fiz uma indicação de número 022 de 2022. Fazer um bueiro, colocar material na estrada do bairro da Vila Maria, no trecho que dá acesso à residência do senhor Paulino. Justificativa. Se faz necessário esse pedido, pois quando chove fica uma lama citado trecho. Então eu fiz essa indicação lá, porque lá, quando chove lá, fica um mar de água, não tem nem jeito da água sair. Então, fazendo um bueiro e levantando lá, essa água vai escorrer. Eu vou deixar pela Secretaria Principal competente. Sala, sessão, 29 de agosto de 2022, José Mário.
também, presidente, quero agradecer o secretário de obra, que ele fez um trabalho bom no Bairro Martins, colocou mais de 20 varas lá. Então, ele fez um trabalho excelente do Bairro Martins. E hoje, Pedra Vermelha também, já faz mais de 10 dias que a rede entupida lá. Veio o caminhão também, ele limpou essa rede lá para nós, lá na Pedra Vermelha. Se Deus quiser, tomara que não entope mais lá essa rede lá, cai de espade. A rede só fica entupida lá. E também agradecer o nosso secretário de obra, viu? Não mais só isso, presidente. Eu sou favorável a toda indicação. Vereador José Maria. Boa noite a todos, boa noite, presidente, os demais colegas aí. Então, hoje eu não fiz indicação, não. Ultimamente eu não tenho nem feito mesmo, porque eu fiz várias indicações o ano passado e lá pro lado nosso lá não foi atendido nenhuma. Até eu estava falando sobre o conserva da estrada lá, que sempre teve, e ultimamente nós não estamos tendo o conserva na estrada. Então precisa dar uma revisão nos bueiros lá, antes de começar a chuvarada, e alguns lugares lá precisa de uns pontos de ônibus, que já foi feita as indicações, e então esperar a boa vontade deles a hora que eles atenderem essas umas que já foi feita. E sobre o posto de saúde, a vereadora Áurea disse que eles vão começar amanhã, né? Porque lá está um perigo. Os vidros da janela, das portas, tudo quebrado. Mas não é de agora, não. Já faz uns 10 anos que está lá abandonado, lá, em situação precária mesmo. Mas disse que eles vão dar um jeito lá. Espero que seja concluído a obra lá, porque o povo lá está precisando. E por hoje é só, e sou favorável a todas as indicações. E boa noite a todos. Vereador Benedito. Boa noite, presidente. Boa noite, os demais colegas. A todos que nos acompanham pelas redes sociais. Presidente, semana passada, e principalmente hoje, eu recebi algumas ligações de alguns munícipes aí, referente à farmácia nossa do posto de saúde, da falta de remédio, de alguns medicamentos que estão faltando lá. Aí, no fim da tarde, consegui falar com a secretária. Ela estava em Pouso Alegre, no curso lá. Aí ela me esclareceu, quero deixar esclarecido aos munícipes que me ligaram, né, quer dizer, referente a essa questão. Então, ela me falou que já foi feita a licitação dos medicamentos, né, dos que mais usam, né, principalmente na área da pediatria, e comentou da falta de insumo que está tendo para a fabricação de alguns medicamentos, né, e isso foi o que eu entendi dela, que estava essa falta aí nos laboratórios, não estão produzindo, no entanto que até algumas farmácias particulares não tem o medicamento que às vezes os médicos receitam para as crianças, até para nós adultos. Então, quero deixar esclarecido para os munícipes que eu fiz a cobrança para a nossa secretária, né, referente a essa questão, né, que me cobraram, e ela me deu essa satisfação a respeito disso e me falou até que já cobrou a empresa que ganhou a licitação, se eu não me engano são 2 empresas, que ela está cobrando diariamente as empresas para que aceleram a distribuição, a cobrança dos laboratórios para estar fazendo a entrega dos medicamentos para a nossa farmácia aí. Então, que fique esclarecido o problema de alguns medicamentos e amanhã eu vou estar conversando com ela e pegando esse documento das cobranças que foram feitas para as empresas, né, para a gente estar documentado referente a isso. E peço para ela, se estiver nos assistindo aqui, amanhã de novo fazer mais cobranças em cima das empresas para fazer essa cobrança para estar aí enviando os medicamentos para o nosso município. E por hoje é só, presidente.
Inclusive, vereador, tem algum médico, não falando aqui de Piranguçu, de outros locais também, né? Quando você vai levar uma criança, um adulto, eles passam 3 alternativas de remédio, porque você procura um, não acha, vai para o segundo. Foi igual eu já falei outra vez, teve alternativa, as 3, nenhum achou remédio, nem para comprar. Então, realmente é difícil, mas como você falou, está tomando as providências. E tem que notificar essas empresas, né? Porque a partir do momento que ela participou da licitação, está certo que não tem insumo, mas tem que correr atrás. Então, tem que ir notificando para ir melhorando, porque a população não tem como ficar sem os remédios também, né? Alguns é complicado ficar sem, né? Vereador Edson. Vereador Luiz Procópio. Boa noite, senhora presidente, nobres colegas, os presentes e os que nos acompanham em suas residências. Em relação às indicações, são todas importantes e, como ressaltou o vereador Nildo em reunião anterior, que agora é o momento, estou dizendo isso pela indicação do colega Zé Mário, da estrada. Eu reforço o que foi dito aqui, que agora é o momento de nós fazermos um pente fino na parte crítica das nossas estradas para que a gente já precavenha em relação a grande excesso de chuva para não causar para a gente o que causou agora nessa última estação chuvosa. O vereador Benedito citou o problema dos insumos que a secretária passou para ele. Eu também já passei por isso, vereador. Não só aqui, como em Itajubá. Em farmácias normais, a gente não encontrava o medicamento prescrito pelo médico por falta de insumos nos laboratórios para entregar. Realmente, essa pandemia causou uma situação muito constrangedora até para quem precisa do medicamento e fica na dependência de algum similar para poder suprir aquele que foi prescrito. Se Deus quiser, tomara que acabe isso logo e volte à normalidade. Quanto ao banheiro, vereador Edson, eu concordo com você, porque se a gente promove um campeonato que venha visitantes para cá, a gente tem que ter estrutura mínima para poder recebê-los. Isso fica chato para a gente, né? Concordo com você. E no mais, eu encerro a minha fala por hoje. Boa noite a todos. Obrigado. Vereadora Áurea. Boa noite a todos. Sou favorável a todas as indicações
Eu havia comentado com vocês, né, que na semana passada ia acontecer a reunião do CMDRS, aconteceu mesmo lá no bairro do Centro. Estive presente, foi uma reunião muito boa. A gente teve uma participação grande, né, dos moradores lá. O pessoal tirou bastante dúvida que tinha, levou demandas, alguns problemas que estavam acontecendo, né, e foi muito bom a participação deles. Até comentaram, né, que quando tiver realizar outras reuniões lá, né, eles vão participar de novo, que é muito bom isso. E, inclusive, na semana passada também, eles lá, no momento da reunião, estavam falando, eu já havia recebido mensagens também, sobre a água lá do bairro do Centro. Né, eles estavam com um problema que a água estava vindo muito suja, então quero agradecer ao nosso vice-prefeito, que ele foi lá, acompanhou lá, e foi ver o que estava acontecendo. E, realmente, o problema não era a água, o problema eram as caixas de água. Estava muito suja, fazia muito tempo que não limpava. E na semana passada ele limpou algumas, né, as caixas pequenas, e hoje ele foi lá e fez a limpeza das caixas grandes, realmente não tinha condição, estava muito suja. Então agora vai resolver esse problema, né? E eles também vão estar verificando sempre para que isso não ocorra novamente, para que não aconteça mais esse problema das caixas ficar sujas para chegar nesse ponto, né? E os adolescentes lá também estavam comentando que eles estavam precisando de uma rede para colocar no gol, bola, para estar jogando, que eles têm um campo lá. Então, eu quero agradecer o Anísio, que no outro dia já providenciou essa rede para ser colocada lá, já enviou a bola para eles. Parece simples, né? Mas para eles ficaram muito contentes, foi um incentivo para eles, né? Então, eu quero agradecer a atenção que ele deu. E para encerrar o mês de agosto, considerado o mês de agosto lilás, né? Amanhã vai acontecer uma palestra lá no CRAS sobre o enfrentamento da violência contra a mulher. Vai ser às 15 horas. Então, quem puder estar participando, tenho certeza que vai ser uma palestra muito boa. Boa noite a todos. Complementação da reunião do CMDR, inclusive uma das demandas levantadas foi uma especialização da mão de obra em receber os turistas que vão para aquela região. E nós entramos em contato com o Senar em Belo Horizonte e eles disponibilizaram para nós um curso que está muito assim procurado nas outras cidades, principalmente cidades como Monte Verde, Gonçalves, outras cidades que têm um potencial turístico, para que pudesse desenvolver esse trabalho, tivesse uma capacitação para as pessoas interessadas para estar recebendo os turistas. E a gente, graças a Deus, conseguiu, já marcamos a data do início e já passamos para ele para que eles pegam o pessoal interessado para que o pessoal venha a ministrar o curso para eles. Vereador Darli. Senhora presidente, demais companheiros, aos presentes e a você que nos assiste, boa noite. Obrigado por acompanhar nosso trabalho. Quero aqui estender os parabéns, então, à Secretaria de Agricultura. Capacitação é muito bem-vindo, necessário, isso é bom. E eu falei semana passada da importância dos conselhos. Levanta-se a demanda do que precisa. E parabéns pela iniciativa, foi buscar a capacitação. Agora, basta que as pessoas se interessem e participem. Vice-prefeito também, eu vou aqui parabenizá-lo, porque foi lá, deu conta de arrumar a água, deixar tudo certinho. Seria bom que aquele que faz o uso da água também ficasse atento para não deixar chegar onde chegou, né? Certamente demorou muito tempo para chegar no que nós vimos no vídeo ali. Até onde chegou foi muito tempo. Então seria bom que aquele que faz o uso fique atento. Quando perceber na sua casa que a água já está numa coloração não desejada, ideal, aí comunica para poder limpar, para não chegar a esse ponto. Aí evita até o problema de doença e tudo mais. Então seria bom que ficasse de olho nisso. A senhora presidente fez aí a indicação do Poço dos Melos. Juntamente, seria bom que fizesse uma investigação, uma inspeção na estrutura, no telhado, porque eu conversando com os moradores de lá, eles me disseram que seria bom dar uma olhada na parte do telhado, na madeira, que tem muita... No entendimento de quem me falou, tem algumas madeiras que estão podres, e seria bom fazer uma manutenção também. Então, já que eles vão lá atender a indicação, que eu estou plenamente de acordo, coloque isso. Amanhã mesmo, na hora que a gente estiver conversando, a gente salienta. Faz aí uma vistoria
na parte, na infraestrutura do prédio, para ficar um negócio legal, porque quem falou comigo disse que tem esses problemas lá. Tá? Então, seria necessário. Nós tivemos aqui, recebemos o secretário de Fazenda, o Renato, nós agradecemos a presença dele por vir explicar para nós os projetos, e os projetos de iluminação têm passado por ele lá na prefeitura. Em alguns lugares tem acontecido, e aquele que recebeu, o munícipe na localidade, já ligou agradecendo, que ficou muito bom. E ele disse que lá nos Melos também tem um projeto para fazer lá, e a gente sabe que está precisando. Eu espero que consiga resolver isso o mais rápido possível. E para concluir, já foi falado do Anísio, o vereador falou a respeito do banheiro. Vereador, se por acaso ficar difícil, você fala, não tem jeito, que coloque pelo menos banheiro químico. É uma ajuda. Não dá para construir, vai ser demorado, é só campeonato. Existe a possibilidade do aluguel do banheiro. Não é uma alternativa. Não é solução, não. Mas já que está, é alternativa. Tá? E eu até quero aproveitar que o Anísio tinha pedido para anunciar aqui que nós estamos com um campeonato regional, tem várias equipes participando, e fica o convite. Tem muita gente aqui em Piranguçu que gosta do futebol, gosta de ir lá no campo, ali a gente bate papo, dá umas risadas boas, né? Então fica todo mundo convidado aí para participar conosco. Xinga também, faz parte, o futebol faz parte, é isso mesmo. Então que o pessoal possa ir lá participar conosco lá nos jogos, nesse evento. Vereador Leonildo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas aí, a todos os presentes e a todos que nos acompanham pela rede social. Senhor presidente, só gostaria de reforçar a indicação da senhora em relação à antiga escola, né, São José, onde funciona a estratégia de saúde da família. É de extrema necessidade e urgência essa avaliação, esse estudo lá para manutenção desse prédio, porque nós não podemos deixar, né, estragar tudo primeiro para depois querer arrumar. E vai ficar muito difícil, né? Igual a situação que a gente está enfrentando lá no bairro dos Pintos. Aí demora para consertar e fica muito mais caro também, né? Se gasta muito mais por isso. E é um prédio que é de extrema importância para a comunidade, né? Está usando hoje a estratégia, tem outras salas que poderão ser usadas também. Mas, acima de tudo, senhor presidente, não só do prédio, mas fechar toda a nossa área ali, porque a parte da quadra está tudo aberto ali, né? O portão está caído, tá uma coisa feia, fica feio e perigoso, né? Alguma criança passar por cima, cair, machucar, e aí depois a prefeitura tem que responder por isso. Então, acho que não custa fechar direitinho e organizar de novo para não deixar acabar, né? É um bem, um patrimônio nosso, né? Uma área pública que precisa ser cuidada com carinho. E foi uma quadra que serviu por muito tempo até sair a outra lá, e ainda serve até hoje, porque as crianças vão lá, dá para brincar, dá para divertir tranquilamente, mas precisa de manutenção, porque tá meio abandonado, né, e está perigoso. Então a gente reforça essa indicação, né, a gente já iria até comentar, como a senhora já fez indicação, é importantíssimo, para a gente manter, né, não só esse prédio que é importante, mas lá o do Poço dos Pintos, se Deus quiser, a partir de amanhã já começa a reestruturar de novo, levantar ele, manter joinha para atendimento do pessoal, porque todos os bens públicos precisam ser cuidados. É como a casa da gente, se deixar, acaba, né? Vai indo, depois você não consegue consertar mais. Então fica o reforço aí para essa indicação. Concordo com todas as outras indicações aí e agradeço a presença do Renato aqui, né? Já orientou bastante, já deu para a gente discutir bastante. Vamos continuar ainda discutindo os projetos, conversando, para que seja aprovado da melhor maneira possível para atender melhor o nosso povo. Então, a importância desse diálogo com o secretário é muito grande, né, para a gente poder estar caminhando. E gostaria de deixar aqui para a senhora também, que se fosse possível, fazer um convite para o nosso secretário de obra, para a gente estar ouvindo dele o que está acontecendo, qual o planejamento, o que ele pretende fazer. Né? Essa semana já estão mexendo na serra, naqueles pontos que eram críticos, que deu trabalho para nós na chuva passada, já se preparando, isso é importante, né, aquilo que a gente vem cobrando aqui, colocando, e em questão dos outros bairros também, porque precisa ser feito um trabalho sério aí, né? A gente viu hoje, né, conversando ali, antes da reunião, tinha pedra dentro da rede de esgoto na Pedra Vermelha. Se tinha pedra porque aconteceu alguma coisa errada.
né? Então precisa a gente acompanhar para ver, porque uma pedra não é possível que uma família vai jogar uma pedra na rede de esgoto. Então ela caiu ali por algum motivo, a gente sabe que é estrada de terra e passa a máquina e tantas outras coisas. Então a gente precisa estar conversando, né, para ajudar, para auxiliar e ouvir dele também o que ele tem de certo assim, para o município, para esse andamento agora, se preparando, né, os trabalhos que serão feitos, para a gente poder juntos ajudar, né, a colocar a população ciente e também ajudar a defender, ajudar a trabalhar, se for preciso, para a gente ter melhores condições, né, se Deus quiser. Nós já estamos precisando, né, da chuva, que ela venha, mas que a gente tenha condições aí tranquilas de fazer o nosso trabalho e também trafegar, né, trafegar em ir e voltar tranquilamente, sem dificuldade. Então fica esse convite, se for possível, para a gente estar conversando, estar trocando ideias e ajudando a administração, porque sozinho ninguém consegue fazer nada. Mas eu acredito que com outras ideias juntos a gente consiga chegar num acordo para melhor atender o nosso povo. Secretária Josi, por favor, oficializa o secretário de obra um convite para a reunião. De preferência, a gente vai ver que não seja no dia da reunião nossa, ordinária, né? Porque a obras é um assunto bem extenso, então acaba que a gente convida no dia de reunião e fica tumultuado o assunto, não dá tempo de vocês conversar, que a maior parte das indicações gera em torno de obras. Então, vamos fazer o convite, vamos olhar a data, ver um dia que não seja da reunião ordinária, né, para que ele venha e a gente consiga conversar com ele tranquilo, né, e sugerir, resolver, ajudá-lo a resolver algumas questões. Quanto à indicação que os senhores já comentaram, eu fiz, porque eu já falei também com a secretária Glaucia sobre isso, já falei com o Nil César, porque venho também recebendo reclamações que as janelas encontram abertas, a porta de um banheiro que não usa está aberto, a porta do antigo, a janela onde era o consultório dentário está aberto. O que acontece? À noite, o pessoal entra, né, para fazer uso de droga, entra para fazer bagunça, as torneiras amanhecem abertas, e isso é a água que está indo embora, né? A noite toda a água caindo, fora o morador do lado, que muito barulhão à noite. Então, por isso que eu pedi já para ela, pessoalmente também, e para o Nil César, para tomar as providências o mais breve possível. Igual o vereador falou, fazer a cercar, tudo bem, é uma coisa mais demorada, mas tem outras coisas que dá para fazer mais rápido, né? Para que não aconteça essas coisas que vêm acontecendo. Inclusive, hoje tenho foto que eu recebi mostrando a janela aberta, porque as mesmas pessoas estão falando da janela. E eu já trabalhei lá, sei como que é. Então, o ideal seria, já falei, leva um arame, amarra a janela, para que não abra com facilidade, já que a cerca está aberta, né? Quanto ao telhado, eu não sabia, o vereador agora que está falando do telhado, porque aquela parte do salão, quando a escola mudou para a nova, já estava com problema, mas como o engenheiro olhou, não tinha problema de cair o telhado, era mais a trinca do chão, então deve se estragou, foi por esses tempos agora, que eu não estava sabendo. Mas amanhã eu complemento, né, falando das indicações de vocês e dessa indicação, para que eles tomem as providências. E, principalmente, fazer a limpeza ao redor. É um prédio na beira do asfalto, que todo mundo está passando e está vendo, igual o vereador Leonildo falou, parece uma obra abandonada. Não é uma coisa abandonada, está funcionando lá. Então, a parte da estratégia está bonitinha, arrumadinha na parte da frente. Onde não está usando, por enquanto, que precisa tomar esses cuidados, que é na beira do asfalto. Já fiz uma outra indicação também, sugerindo para que seja montado um consultório dentário lá, na parte que está arrumada. Então, vou conversar novamente, né, direto, que já conversei com a secretária, e o prefeito vai encaminhar a indicação para o setor responsável, que no caso entra obras e entra saúde, né, que atinge as duas secretarias. Sim. A parte que está desativado, por que não tem número lá de mancha lá? É coberto o engenheiro e não vai poder usar mais lá. Sim, que pode aproveitar algum material, né? Telhado, parece que é bom, a telha, né? Verificar o que é necessário, né? E tomar uma providência. Sim. Eu também quero agradecer a disposição do secretário Renato,
que esteve aqui estudando com a gente o projeto. Igual eu estava conversando com o vereador Ed esses dias, foi uma ideia boa para a gente, quando a gente for estudar um projeto, já trazer a pessoa responsável naquele setor, que a gente vai estudando, já vai debatendo, já vai tirando dúvida. Quando vocês forem para a comissão, vocês já têm ideia, né, do projeto, pode levantar outras hipóteses, outras sugestões. Quando dá para resolver no primeiro estudo, tudo bem. Quando não dá, vai estudando mais, né? E isso é uma coisa boa, eles estão, os secretários, agradeço a todos, sempre que a gente convida, eles estão dispostos a vir estudar com a gente os projetos que dão entrada na casa, né? Isso é uma coisa boa. E também, amanhã é 31, né, como a vereadora Aura já falou, esse mês de agosto, ele é dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher, que todo dia a gente vê na televisão, vê em todo lugar, vê no nosso dia a dia, vários tipos de violência. Então, eu fui procurado pelo Everton, da Polícia Civil, que eles queriam fazer uma parceria com a gente, Câmara Municipal, para promover uma palestra sobre esse assunto e também outras palestras referentes a outros assuntos que virão, né, que é uma coisa boa, uma parceria boa com o nosso município. Aí eu conversei com a secretária Glaucia e com a Agnélia, que é mais do setor delas, né, do CRAS, da saúde, e elas toparam fazer a parceria. Então, o Everton veio, conversou, hoje ele veio e trouxe a palestrante, que vai ser uma investigadora, né? Como que ela chama? Daiane? Ela vai fazer a palestra com as mulheres, mas os homens também estão convidados a participar. Tá? Não é porque é violência contra a mulher a palestra que os homens não vão. Vai que tem algum homem que apanha da mulher também. Nada disso, não. Então, vocês todos estão convidados. Eu aproveito para fazer o convite aqui a todas as mulheres, né? Que, se puder, compareça a essa palestra, que será às 15 horas, às 3 horas da tarde, lá no CRAS mesmo. Tá? Eu já conversei com a investigadora hoje, gostei do assunto. Ela é muito boa para conversar. É uma polícia civil, né? Mas não tem nada a ver com a polícia, tem medo da polícia, não é nada disso. Ela veio para esclarecer, para ajudar, para falar. Porque a mulher, ela sofre vários tipos de violência. Às vezes, quando falam violência, apanhou. Não, violência não é só apanhar. Violência pode sofrer. A pior violência que tem, tanto na mulher quanto em criança e outros, é a violência psicológica. Por quê? A violência psicológica vai acabando com a pessoa pouco a pouco. Vai acabando a autoestima, vai desmanchando tudo isso, né? Porque apanhar, a mulher vai apanhando, já fala, não quero mais apanhar. Agora, a autoestima, a psicológica da gente vai acabando dia a dia. Então, eu acho que isso a gente tem que trabalhar, falar com as mulheres, né? E vocês, homens, colaborar também, em vez de brigar, de apanhar, de bater. Não, apanhar da mulher não, de bater na mulher, de falar palavrões à mulher. Pense, conta de 1 a 10, não xingue, dê uma flor quando for xingar. Ou saia, deixa para falar depois, porque a agressão com palavra, ela é pior do que dar um tapa. Muitas vezes, machuca muito mais. Então, essa palestra veio para encerrar o mês de agosto nosso em Piranguçu, e é uma parceria boa que a Polícia Civil ofereceu, e nós acatamos. Então, todo mundo amanhã, todos estão convidados para participar dessa palestra, que eu tenho certeza que vai ser muito boa, e nós vamos aprender muitas coisas lá também, que a gente não sabe, né? Nós vamos aprender. Quanto ao campeonato, vocês já falaram, parabenizo, né, o Anísio e toda a equipe, que dá um trabalho para montar tudo isso, né? E está correndo aí o campeonato, logo chega o fim, vai tudo certo. Vai dar tudo certo no campeonato aí. As tabelas, as datas e horário encontra no site, né? Está tudo lá, só você, quem quiser interessar em participar, é só acompanhar o site. Quanto ao que vocês pediram, além das indicações, eu anotei aqui e já passo direto para os secretários. E o convite, assim que for feito e aceito a data direitinho, eu coloco no grupo para vocês a reunião com o secretário de obras. Havendo quórum regimental, passamos à ordem do dia.
Solicito ao senhor relator, vereador Luiz Procópio, que proceda à leitura do parecer ao projeto de lei número 24/2022. O excelentíssimo senhor prefeito municipal encaminha a esta Câmara o presente projeto de lei de número 024/2022, que acresce o artigo 1º-A à Lei Municipal número 869/2009. O artigo 1º, original da Lei 869, número 2009, autoriza a concessão de uso a título precário, gratuito e temporal de bens móveis de propriedade do município, constituído por tanques de expansão, à Associação dos Moradores do Bairro São Bernardo. Na ocasião, foram concedidos 4 tanques à referida associação e instalados nas 4 propriedades mencionadas no mesmo artigo. Pelo artigo 1º-A do presente projeto, abre aspas, fica autorizada a cessão de uso, também a título precário, gratuito e temporal, de tanques de expansão às demais associações do município para armazenamento de leite e derivados, no sentido de que façam uso a bem de produtores de leite nas regiões em que forem localizados, observados as regras estabelecidas nos artigos 2º, 3º, 4º e 5º, fecha aspas. O parágrafo único estabelece a obrigatoriedade da lavratura de um termo para a cessão de que trata este artigo, e o artigo 2º prorroga em mais 10 anos o prazo da concessão previsto também no artigo 2º da Lei Municipal 869 de 2009. O projeto é simples e dispensa qualquer outra análise jurídica. Apenas autoriza a cessão de uso dos bens mencionados, também às demais associações do município, além daquela prevista na Lei Municipal 869 de 2009, para os mesmos fins, conforme a intenção do senhor prefeito em expandir o programa de que trata a mesma lei, além de prorrogar o prazo já existente da cessão. Ante o exposto, entendemos pela legalidade do projeto que está apto a ser levado ao plenário para a apreciação de seu mérito pelos demais nobres vereadores desta Casa Legislativa, de acordo com seu regimento interno. Sala das Comissões, em 23 de agosto de 2022, vereadores Leonildo Ramos, Benedito Pereira, Luiz Procópio, Darli Veloso, Edson Alves e Áurea Sabrina. Com parecer favorável das comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Fiscalização, Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, coloco em primeira discussão e votação, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de Lei 024/2022. Acresce dispositivos à Lei Municipal 869 de 2009 e dá providências necessárias. A Câmara Municipal de Piranguçu, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica acrescido o artigo 1º, letra A Lei Municipal número 869 de 2009, com o seguinte teor. Artigo 1º, letra A. Fica autorizada a cessão de uso a título precário, gratuito e temporal de tanques de expansão a demais associações do município para armazenamento de leite e derivados, no sentido de que façam uso a bem de produtores de leite nas regiões em que forem localizadas, observadas as regras estabelecidas nos artigos 2º, 3º, 4º e 5º. Parágrafo único. Para a cessão de uso de que trata este artigo, deverá haver expedição de termo de cessão, no qual constarão as regras previstas nesta lei e outras necessárias. Artigo 2º.
fica prorrogado em 10 anos o prazo previsto no artigo 2º da Lei Municipal 869 de 2009, ratificando-se todo o prazo de sessão já ocorrido. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piranguçu, em 12 de agosto de 2022. Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 24/2022 está em primeira discussão. Quando foi editado o projeto de lei e depois a lei foi sancionada, a 869, previa-se a doação gratuita lá do tanque lá para a Associação São Bernardo. Eram 4 tanques. Então era específico para eles. O que esse projeto de lei está pedindo é o seguinte: a partir do momento que o município tenha disponível os tanques e que haja associações de bairros interessadas, poderá emprestar para os demais. E aí não precisaremos mais fazer emendas alternativas dessas. Então já vai ter uma lei aprovando que basta que a localidade tenha que ter uma associação primeiro, né? E aí sim, a prefeitura tenha disponível o tanque de expansão e vai ceder. Então essa lei vai resolver, neste caso, que não precisa mais editar novos projetos de leis e nem futuras. Senhor presidente. Perdão. Não, pode. Além do que foi uma demanda solicitada pelos associados do bairro do Antunes, porque estavam necessitados de ter onde depositar o leite para que o laticínio viesse recolher, né? E a sorte nossa também, e deles principalmente, foi que nós tínhamos o tanque. Então, só fizemos uma reparação mecânica nele, colocando o que estava sendo preciso, e já fizemos a cessão a eles. Agora, se nós não tivéssemos, nós tínhamos no nosso orçamento para adquirir um tanque novo para eles. Senhor presidente, só reforçando, era isso que eu queria esclarecer também, né? Houve mais uma associação com demanda para tanque de leite. Isso é importante, né, para o nosso município, é sinal que está crescendo, né? É sinal que deu certo também, né? Porque houve no início, eu lembro, não sei se eu falar errado, o senhor pode me corrigir, Luiz. No início houve uma certa resistência, mas vou misturar meu leite, vou colocar junto, né? Foi preciso todo um trabalho para conscientizar os produtores que valia a pena se unir para ter um leite de qualidade e poder ter um preço melhor, né? E graças a Deus o pessoal do São Bernardo, dos Freios dos Borges, aderiram à ideia, né, colaboraram, funcionou, deu certo, e isso agora está trazendo também para outros bairros. Então o bairro do Antunes já foi contemplado aí com esse tanque, se Deus quiser outros também, e é uma demanda que está crescendo a cada dia no nosso município. Isso é importante, porque é sinal de renda, de fonte, né, de renda, de crescimento, e também traz retorno para o próprio município, né? Às vezes fala assim, está doando um tanque, cedendo, fazendo uma sessão, mas está colaborando para que as pessoas possam crescer e melhorar sua produção, melhorar o seu rebanho e com isso, né, emprega mais pessoas. Então isso é importante, né, esse apoio da prefeitura junto com a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente, porque ajuda, né? Quando a gente está comentando com o Renato ali atrás, todo incentivo que a pessoa recebe dá força para que ela possa caminhar, né? E com isso ela vai crescer e vai trazer retorno para o município. Então a gente fica feliz com isso. Tomara que outros se interessem também, que a prefeitura tenha condições de ajudar para crescer, não só na área de leite, mas em outras áreas, porque o município nosso é rico em tantas outras coisas que podem ser trabalhadas com força, com toda certeza. Isso, né, só para poder finalizar, não fugindo, mas dentro da própria área, né? Ontem a gente recebeu, né, e mais uma demanda de pintinhos que foram trazidos para o município, né, pela Emater, ali um trabalho que é feito por eles, e muita gente eu vi pegando ali 5, 10, 15, 20, quer dizer, isso daqui uns dias vai estar frango e por aí afora vai. Então é importantíssimo esse trabalho aí. Vereador, só permitindo a complementação no
Tinha produtor que produzia apenas 40, 30 litros de leite. Agregando valor, você entende? E se agrega valor, quantidade, qualidade, agrega renda. E teve alteração também no artigo 2º, né? Ele fica prorrogado em 10 anos o prazo previsto no artigo 2º, né? Então, a partir de agora, está ratificado todo o prazo da sessão já ocorrido, valendo por mais 10 anos, né? O projeto de lei 024/2022 está em primeira votação. Os vereadores que estiveram a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovado. Nada mais. Havendo a tratar, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 13 de setembro de 2022, às 19 horas, salvo se houver necessidade de convocação extraordinária, da qual os senhores serão convocados. E declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.